Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria poder encontrar com os e as representantes dos vários núcleos da Apostolado da Oração de nossa arquidiocese, principalmente aqui dessa região, ou desses vicariatos localizados na parte oeste da cidade. Uma alegria poder iniciar assim esse mês de junho, mês do Apostolado da Oração, mês do Sagrado Coração de Jesus, mês que, além dos santos juninos, que nós vamos celebrar também com muita alegria, Antônio, João, Pedro, mas também podemos dar passos. Tivemos, quinta-feira passada, a grande festa de Corpus Christi, que também aqui foi muito bem participado, além também no centro da nossa cidade, da nossa arquidiocese, celebrações que vão sucedendo, e depois celebrarmos Santíssima Trindade, depois de Pentecostes e Corpus Christi, teremos a grande celebração do Sagrado Coração de Jesus na próxima sexta-feira. Portanto, uma ocasião de estarmos juntos para agradecer a Deus pela caminhada nossa, pelo tempo comum que nós já retomamos e as grandes festas que vão sucedendo, que vão alimentando a nossa vida, alimentando a nossa caminhada, nos fazendo cada vez mais próximos uns dos outros, e a palavra que vai sendo proclamada, a nossa concentração de pessoas, vão nos conduzindo cada vez mais a ser testemunha do Senhor. Por isso, cada núcleo aqui presente, representados aí pelas bandeiras aqui presentes, essa região, leve o nosso abraço a todos os irmãos e irmãs das suas comunidades, e também, através de Dom Tiago, Padre Jackson, e também Padre Douglas, que são os responsáveis aqui, tanto diocesano, arquidiocesano, como também regional, do apostolado, levar também o nosso abraço a todos os demais núcleos do apostolado de nossa arquidiocese, pedindo que continue nessa comunhão, nessa unidade, e nessa rede de oração também, nas intenções do Papa, como nós falamos logo no início da missa, faz parte um pouco também das intenções diárias do apostolado da oração. Portanto, uma alegria de poder encontrar a todos e a todas, e benzer a Deus pela história e pela caminhada em toda a nossa arquidiocese. Hoje nós celebramos São Justino, mártir, como nós já rezamos nessa intenção, que lembra desde os primeiros séculos, ele é do século II, justamente logo no comecinho da igreja, fez grandes apologias, escreveu tanto, e devido à fé em Jesus Cristo foi martirizado. Mas foi um grande homem intelectual, escreveu escola de filosofia, procurou cada vez mais falar sobre as coisas do Senhor Jesus Cristo, e inclusive uma das suas apologias fala sobre a missa, sobre a Eucaristia, e justamente foram buscar, na descrição que ele faz da missa, a nossa inspiração da segunda oração eucarística, inspirado ali nas falas, nos textos de São Justino mártir, que nós celebramos hoje. Vemos aí desde o início homens de Deus que desde o início testemunharam Jesus Cristo e nos legaram, através da vida, seus exemplos, e no caso de São Justino, alguns dos seus escritos que permanecem até hoje. Nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a testemunhar o Senhor, no meio das contradições da vida, no meio das confusões. Lemos hoje no Evangelho um pouco isso, né? As perguntas que se fazem, tento sempre diminuir a presença de Cristo. Com que autoridade você faz isso? Mas não são capazes de responder às perguntas de Jesus diante das evidências da sua presença e da sua autoridade, porque não querem também se comprometer. As armadilhas para não deixar que Cristo seja anunciado, desde o começo da época de Jesus já existiam sempre na igreja, e ainda hoje existem também sempre as armadilhas de querer realmente cada vez mais diminuir a presença dos cristãos e não deixar com que a sua palavra seja proclamada, a palavra do Senhor seja proclamada a todas as pessoas. Por isso, desacreditar a igreja, dizer que não tem autoridade, e as questões todas que vão sempre surgindo. Nós vemos tempos justamente que não é só de hoje, sempre tivemos vários embates no decorrer da vida, mas aquilo que nos é revelado pela palavra do Senhor, aquilo que nos é realmente colocado bem claro nas Escrituras Sagradas e na tradição da igreja, não temos como não falar, como não dizer, e a autoridade vem do Senhor, da sua presença no meio de nós. Perguntar a Jesus qual é a autoridade que o autorizou, ou seja, Ele é o Deus conosco,
é o Deus presente no meio de nós e fala justamente com a sua autoridade. E ao mesmo tempo, nas perguntas que perguntou sobre João, o batismo de João é de Deus ou dos homens, já não souberam ou não quiseram responder. Então, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados, no meio de todas as confusões que armam com relação a Cristo e a sua igreja, de permanecermos firmes. E como lembrava a leitura primeira de São Judas, lembrando de cada vez mais que o nosso testemunho, a nossa vida cristã, deve ser marcada cada vez melhor pela vida, pela caminhada e por aquilo que nós vamos vivendo, testemunhando, falando, digitando em nosso dia a dia. É tempo de nós cada vez mais, no meio de tantas confusões do mundo, das perguntas maldosas que se fazem a cada momento, existem muitas perguntas tentando justamente tirar a autoridade da igreja, que fala em nome de Jesus Cristo, de nós testemunharmos com a nossa vida de fé, que nós continuamos a anunciar e proclamar aquele que é o Senhor e Salvador, o Deus conosco, e como consequência de viver uma vida de acordo com o Evangelho, na família, na comunidade, na sociedade, mesmo que no meio da sociedade, temos muitos problemas, como nós temos aqui, né, tantas dificuldades, mas continuar testemunhando pela fé no Senhor, junto às várias situações que nós vivemos também hoje ao nosso redor, e também de continuar testemunhando, não só anunciando o Evangelho com a palavra, mas também através de gestos concretos, sociais também, como no caso, estamos fazendo sempre a campanha, nossos irmãos do Sul, Rio Grande do Sul, continuamos a fazê-la, porque também necessitam desse nosso apoio e dessa partilha, que no começo, através da FAB e da Marinha, agora através das carretas que a Diocese envia para lá, mostrar a nossa solidariedade fraterna de cristãos, com nossos irmãos, como consequência também do Evangelho, da Palavra de Deus, que vai sendo vivida, não seja meio de tantas contradições, perguntas se fazem, aqui tentando cada vez mais desacreditar a igreja, nós continuamos a pregar o Evangelho, a testemunhar Jesus Cristo, a fazer o bem às pessoas, e a anunciar às pessoas que não têm outro jeito de viver, a não ser anunciando o Evangelho, como fazem também o trabalho do apostolado da oração, em todas as paróquias e capelas de nossa arquidiocese, com o seu trabalho no dia a dia, na vida de oração, no trabalho também de servir as pessoas assim na comunidade ou na paróquia, e continuar crescendo na fé, cada vez mais, sendo que devem transmitir a experiência desse amor de Deus manifestado, simbolizado no coração de Jesus, cujo mês nós celebramos nesse mês de junho e na próxima sexta-feira a sua grande solenidade. Para todos nós seja uma oportunidade de reafirmar, de sermos confirmados em nossa fé e caminharmos no Senhor. Amém.